Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, o grande despertar. Olha aí, diferente, né? O grande despertar. Vamos ver o que é isso. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Começarei o programa de hoje com uma frase do aniversariante do Natal, nosso amado Mestre Jesus o Cristo. Olha que frase. É uma frase para você prestar muita atenção. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, removerão montanhas e nada será impossível para vocês. É uma frase tão importante que eu repetirei 2 vezes, porque essa mensagem é fundamental para o momento atual. Nós vamos ver o porquê. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, removerão montanhas e nada será impossível para vocês. Mais uma vez, só para a gente conscientizar bem fortemente. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, removerão montanhas e nada será impossível para vocês. Os estudiosos da mensagem do amado Mestre Jesus, o Cristo, encontrarão essa mensagem em Mateus capítulo 17, versículo 20. Agora, uma pergunta que você pode se fazer, que eu mesmo me faria, depois de ouvir essa frase. Mas, André, como é que a gente pode desenvolver a fé para ficar com essa fé? Você vai desenvolver a fé aumentando a sua confiança em Deus, em primeiríssimo lugar, ou inteligência suprema, na vida e em você mesmo, você mesma. Até atingir uma confiança absoluta. Confio plenamente. Isso é fé. Eu quero dar um exemplo particular meu. Eu tive um tempo atrás, um bom tempo atrás, um momento muito difícil na vida e resolvi fazer uma oração. Nós, ocidentais, chamamos de oração. Os orientais chamam de meditação, não importa o nome. É esse contato com a inteligência suprema. E eu pedi por uma palavra, por uma mensagem. E veio apenas uma palavra que resolveu todos os meus problemas na ocasião. Qual foi a palavra? Confia. Fé é confiança. E quero ressaltar nessa frase do nosso amado Mestre Jesus o seguinte: com fé, tudo será possível. Com fé, tudo será possível. Então, confie plenamente no quê? No plano de Deus. Deus não tem um plano apenas para cada um de nós individualmente. Deus tem um plano para o planeta. Tá vendo? Um plano para o planeta, ok? Confie plenamente na vida e em você. Confie no plano. Muito importante. Bom, esta mensagem é muito importante no momento atual. Eu vou explicar o porquê. Muitas pessoas de bem até, acreditam que, por exemplo, o mundo não tem mais jeito, nada tem solução, perdi a esperança na humanidade. Isso são frases que você ouve corriqueiramente. Isto porque a aparência do mundo atual
é que o mal tomou conta do mundo e não tem mais jeito. Então essa é a aparência, o que aparece. Nós podemos ir para a transcendência. O que é a transcendência? O que vai além das aparências. E indo além das aparências é que nós vamos descobrir a verdade. Mas vamos entender o momento atual de uma outra forma. Vamos buscar uma outra forma de entender o momento atual da humanidade. O mundo sempre teve poderosos do mal. Ué, André, poderosos do mal não é redundante? Não, não é redundante, não. Por quê? Porque tem poderosos do bem também, né? Que exploraram a população. A diferença na atualidade é que estamos mais conscientes da existência desses poderosos do mal. Então sempre houve exploração, miséria, abusos, né, desses poderosos do mal. Mas hoje nós estamos mais conscientes. Então a diferença é a seguinte: não é que agora esses poderosos assaltaram o planeta, tomaram o planeta para si. Não, eles sempre tiveram o planeta nas mãos deles. Só que agora nós temos a consciência disso. E com esta consciência poderemos combatê-los. Como? Conhecendo suas estratégias. Conhecendo a estratégia do mal, poderemos combater todas essas estratégias. Por exemplo, a grande mídia sempre serviu aos interesses econômicos de alguns grupos, mas atualmente temos mais consciência disso. Então, antes nós acreditávamos na grande mídia. Hoje ficou muito claro que ela segue os interesses econômicos de determinados grupos e ponto. Ela não está nem aí com a verdade, né? Mas este aqui é o grande despertar da humanidade, é o que está acontecendo agora. Nós estamos despertando, nós estamos acordando para essa realidade. Sabemos dos planos do mal há milênios, então nós sabemos que eles fazem todo esse plano do mal há milênios. Mas nós não tínhamos tanta consciência e, mais importante, não tínhamos fé suficiente em Deus, na vida e em nós mesmos. Nós não confiávamos nos planos de Deus, nos planos da vida e no nosso próprio potencial. Nos faltava muita fé. Isso que o nosso querido e amado Mestre Jesus deixou para a gente refletir. Como é que os poderosos dominaram a humanidade por milênios? Como é que eles fizeram, né? Qual foi a estratégia que eles usaram? Gerando medo e culpa nas pessoas. Como é que você domina uma população? Gera medo. O que aconteceu nessa pandemia, por exemplo, né? Medo, 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 a grande mídia aumentando medo, medo, medo. Tem gente hoje que está com síndrome do pânico por causa disso. Não consegue nem sair de casa. Então, gerando medo. Então, aí domina, porque a pessoa fica no medo. E gerando culpa. Olha, você está errado por causa disso, você está errado por causa daquilo. Então o indivíduo fica tão cheio de medo, tão cheio de culpa, que ele é completamente dominado pelos poderes sociais, pelos poderes do mal. Com o medo, as pessoas se tornam obedientes e passivas. Então deixam, né, o mal fazer o que quiser. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, hoje nós temos netos, né, daquelas pessoas que passaram pela Segunda Guerra que se perguntam, mas por que vocês deixaram fazer tudo isso? Ué, deixaram por medo. Não sabiam o que estava acontecendo? Em parte não sabiam, mas parte sabiam. Sabiam que estava acontecendo uma perseguição muito forte aos judeus. E não a nova ordem mundial, mas aos judeus, à população, coitado, o pequeno comerciante. Então houve uma perseguição violenta a essas pessoas e a outras etnias e a outros povos, de uma forma completamente equivocada, mas as pessoas tinham medo, elas não reagiam por medo. Mesmo diante das piores barbaridades.
Então, está percebendo que está tendo uma barbaridade, está percebendo que crianças estão sendo atacadas, abusadas e tudo mais, mas a pessoa tem medo. Então, os poderosos deixavam as pessoas medrosas para as dominarem. Então, como foi a forma de dominar? Deixa a população com medo. Ah, me obedece porque você tem que ter medo e eu vou por cima de você se você não me obedecer. Só que esquece que a maior parte da população, a grande população, é muito mais do que esse punhadinho de poderosos. O poder está com esta população e não com esse punhadinho de poderosos do mal. E não há por que termos medo. Nós somos a maioria. Nós, we the people, né, a primeira frase da Constituição dos Estados Unidos, né, we the people, nós o povo, somos a maioria. Não há por que termos medo. Bom, outra estratégia. E nessa estratégia, infelizmente, as religiões entraram com força. Infelizmente, né? Foi difundir a culpa. Então aí as pessoas se sentem culpadas por tudo. Então as pessoas se sentem tão culpadas que não conseguem reagir. As pessoas se sentem culpadas pelas coisas mais banais do cotidiano. Ah, eu comi demais, já tô cheio de culpa porque eu comi demais. Pelo cansaço que eu vivo, eu me sinto culpado por eu estar cansado. Pelas dificuldades que eu enfrento no dia a dia, mas que coisa, eu não consigo enfrentar as dificuldades. Pelas derrotas que a gente sofreu. Então, tudo gera culpa. E isso, infelizmente, a religião difundiu muito como estratégia de domínio, porque as religiões, muitas vezes, na história, se aliaram aos poderes. Então, você sabe muito bem disso. Não estou falando do lado bom da religião. A religião tem um lado maravilhoso, que é a preservação da palavra de Jesus, especialmente, de Moisés, né, para os muçulmanos de Maomé. Então, eles preservam as palavras sagradas. Agora, tem um lado negativo, né? Então, por tudo, nós nos sentimos culpados. E aí, difundindo medo e culpa, você domina uma população. E o que está acontecendo na atualidade é isso. Medo, 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 culpa, 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 culpa. Pronto, dominou a população. Fica todo mundo com medo em casa. Todo mundo apavorado em casa, com medo e culpa. E isso é estratégia de domínio. Não se enganem. Não há motivo para ter tanto medo. Não se enganem. Isso é estratégia de dominação. Desta forma, as pessoas não reagem aos ataques dessas forças do mal. Medo e culpa fica no cantinho, né? Não tenha tanto medo e não se sinta tão culpado, culpada. Olha aí. Não tenha tanto medo e não se sinta tão culpado, culpada. Se liberte do exagero de medo, do exagero de culpa, tá? E isso você consegue também por este caminho. Tem vários caminhos, mas esse caminho aqui é importante. Tenha fé absoluta em Deus, na vida e em você mesmo, você mesma. Então é o seguinte, você até pode usar uma frase, eu estou usando. Se me ajudou, talvez te ajude também. Olha a frase. Eu sou a fé absoluta em Deus, na vida e em mim mesmo, ou mesma. Eu sou a fé absoluta em Deus, na vida e em mim mesmo. Pronto. Fica com essa força de fé. Com essa força de fé, não é que as coisas vão acontecer. As coisas você vai fazer acontecer. Olha, presta bem atenção na sutileza dessas coisas. As coisas não vão acontecer fora de você. Não, você vai fazer acontecer. É você envolvido no processo. Ô André, mas eu tenho tanta força espiritual assim? Todos nós temos. Todos nós temos. O grande despertar é acordar para o nosso potencial
e não permitir mais os abusos dos poderosos do mal. Desperte para o seu imenso potencial e não permita mais os abusos. Agora, use a sua total confiança, use as suas estratégias do seu espírito. Você pode, você consegue. Vou repetir a frase. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, removerão montanhas e nada será impossível para vocês. Vou ressaltar, com fé, tudo será possível. Repito, com fé, tudo será possível. Então não é uma questão de, será que vai acontecer? Não, não é será que vai acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Você entendeu? Nós vamos fazer acontecer. O bem vencer o mal no planeta Terra. Nós, cada um de nós, vamos fazer acontecer. Não é, vai acontecer ou não. Não, esquece isso. Nós vamos fazer acontecer. Isso que é importante. Bom, vou dar 2 dicas bem rápidas para você. Uma do meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras. E a outra é o meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, das Novas Edições Acadêmicas, que você consegue pela Amazon.com. Vamos fazer o seguinte. Qual que é o grande despertar do momento atual? É acordar para o nosso potencial e não permitir mais os abusos dos poderosos do mal. Você tem um poder na sua fé que você não imagina. Você pode remover montanhas e tudo será possível para você. Mas como é que eu desenvolvo a fé? Você vai desenvolver a confiança, especialmente em Deus, na vida e em você mesmo. E você vai perceber que as coisas começam a acontecer pela sua fé. Quando eles nos atacam, usaremos os nossos recursos de contra-ataque. E aí, você conhece essa frase? Talvez você conheça. Onde for um, iremos todos. Já ouviu falar nessa frase? Onde for um, iremos todos. Interessante ela, né? Onde for um, iremos todos. Que mistério, né? De onde ela vem? Esse é um mistério que eu vou deixar para explicar nos próximos programas, tá bom? Agora, vamos lembrar a frase do nosso amado Mestre Jesus, o Cristo. Com fé, tudo é possível. Com fé, tudo é possível. E a questão, então, não é se eu acredito ou não que o bem vai derrotar o mal, não é acreditar, não é uma questão de crença, é outra coisa. Fé é diferente de crença. Tá? Qual que é a diferença de fé e crença? Crença é aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, isso é crença. O que é fé? É confiança, mas confiança absoluta. Então, a questão não é acreditar se o bem vai derrotar o mal, deixar de acreditar ou acreditar. Não. A questão é fazer acontecer o bem derrotar o mal. Fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer o bem derrotar o mal com os nossos recursos espirituais, principalmente a nossa fé. Uma fé tão inabalável que move montanhas. Olha a frase do começo do programa. Com a nossa fé, que é a nossa força espiritual, derrotaremos o mal. Não há dúvidas nisso, porque nós faremos acontecer. Não é uma questão, será que vai acontecer? Não, não acontece, nós fazemos acontecer. Não é esperar, puxa, que bom que isso acontecesse. Não, é fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer.
Lembrando que não é acreditar, é fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer. O bem derrotará o mal. Como está previsto no Apocalipse, tem tanta gente falando coisas horríveis do Apocalipse. O Apocalipse é o livro mais otimista que existe. No Apocalipse diz, Satanás foi acorrentado, será acorrentado. O bem vencerá o mal. E viveremos numa nova civilização chamada Nova Jerusalém. Foi chamada naquela época de Nova Jerusalém. É um livro super otimista, mas fala de tudo que nós teremos que passar para chegar lá. E passaremos, com a nossa fé, passaremos. O momento de fazer acontecer é agora. Faça acontecer agora. Tenha fé absoluta em Deus, na vida e em si mesmo. Com a nossa fé, que é a nossa força espiritual, tudo de bom acontecerá. Todos os propósitos do bem serão alcançados se mantivermos a nossa fé. Então, use essa frase, quem sabe ela te ajude para fortalecer a sua fé. Fortalecer a fé não é fortalecer crença. Fortalecer a fé é fortalecer confiança. Eu usei essa frase, continuo usando, e tem me ajudado muito. Quem sabe lhe ajude também, é uma sugestão. Eu sou a fé absoluta em Deus, na vida e em mim mesmo. Eu sou a fé absoluta em Deus, na vida e em mim mesmo. Me ajudou muito, quem sabe lhe ajude. E eu vou fazer o seguinte, um programa que termina onde começou. Agora a frase do nosso querido e amado Mestre Jesus, o Cristo, vai fazer muito mais sentido para você. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, removerão montanhas e nada será impossível para vocês, entendendo que montanhas são obstáculos. Significa, vocês removerão todos os obstáculos e nada será impossível para vocês. Esse é um programa de força, de fé. Espero que lhe ajude muito, de coração. Vamos fazer o seguinte, lembre-se sempre da seguinte frase. A vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.